um ótimo dia para todos nós, uma boa tarde, uma boa noite também para aqueles que vão assistir depois pelo nosso canal do YouTube. E eu quero dizer que é uma alegria a gente estar aqui de novo no nosso estudo. É sempre com grande amor no coração que a gente faz esse estudo, e em que o principal objetivo é nós comungarmos aqui entre os corações, tá? Então, hoje nós preparamos uma fala que envolve, tá, uma parábola de Jesus. E essa parábola, ela é uma parábola bastante incompreendida muitas vezes, né, ou mal interpretada. Ela é a parábola da figueira seca, tá? Mas antes de nós iniciarmos essa parábola e a interpretação e a leitura, vamos aclimatar os nossos corações com uma oração, com um pedido, uma prece para o nosso Mestre Jesus e para o nosso Pai, que nos abençoe, nos proteja, nos oriente e nos inspire nessa manhã, todos nós aqui, todos os nossos corações, para que a gente possa interpretar, ouvir, refletir à luz da doutrina espírita e à luz de todo esse amor e de toda essa misericórdia que é derramada para nós todos os dias. E muito particularmente, pedimos a proteção e também o amparo do nosso irmão João Pedro e de todas as equipes que acompanham e assistem e nos orientam, né, essas equipes de estudo e de orientação da Casa de João Pedro, que estão sempre conosco. Então, é com muita gratidão que a gente recebe esse amparo deles, para que a gente possa fazer em conjunto aqui esse momento de estudo e de reflexão. Bom, vamos à parábola, então. Vamos dar uma lida na parábola, para a gente se aproximar do texto, e a partir daí a gente faz uma reflexão breve, para que no final a gente possa comentar. Essa parábola da figueira seca, tá, que também tem uma parábola também que fala sobre uma parábola estéril, né, que está somente em Marcos. Essa, no caso, está em Mateus também, em Marcos e em Lucas. E nós vamos ler essa parábola, essa passagem que está no capítulo 21 de Mateus, que vai do versículo 18 ao 22, e a tradução que nós estamos usando aqui é a tradução do Haroldo Dutra Dias. Então vamos à parábola. A parábola começa assim: ao raiar do dia, voltando para a cidade, teve fome. E vendo uma única figueira no caminho, dirigiu-se a ela e nada encontrou, senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente secou a figueira. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como a figueira secou-se imediatamente? Em resposta, Jesus lhes disse: amém vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis isso da figueira, mas também se disserdes a este monte: seja tirado e lançado ao mar, e isso acontecerá. E tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Assim como todas as demais parábolas e passagens, mas principalmente, né, particularmente as parábolas, bastante simbólica, né, e muitas vezes nos choca, né? Por que que Jesus secou uma figueira? O que que ele tem contra a figueira, né? Não encontrou fruto ali, e num primeiro momento a gente é instigado, estimulado a projetar a nossa falta de humanidade ainda que a gente está desenvolvendo, ou as nossas dificuldades de interpretação e de vivência, projetar, né, nessa parábola, né, e em Jesus, essa nossa dificuldade de incompreensão e até mesmo as nossas capacidades de entender, né, o Espírito de Jesus. Somente em que está dando eco aqui. Vou fechar o áudio. Um segundinho. Pronto.
Então, vamos começar esse estudo olhando, né, para a história, né? A gente falando dessa história que é uma passagem muito marcante, ela acontece, né? É importante a gente olhar o contexto dela. Ela acontece na última semana de vida de Jesus, tá? Antecede a Páscoa, ali, antecedente à Páscoa, e ele está voltando de Jerusalém, mais precisamente ali de Betânia, que dava em torno de uns 3, 4 quilômetros de Betânia, de Jerusalém, onde ele sempre se hospedava, né, ou passava pela casa de Lázaro, que morava com a sua irmã, a Marta, e ela sempre alimentava muito bem eles, né? Quem já teve a oportunidade de assistir, isso está nos escritos, mas também é muito bem reproduzido ali no seriado The Chosen, né? Mostra o quanto ele era muito bem recebido, eles eram muito bem recebidos e muito bem alimentados, né? Nesses momentos. Por que eu estou falando isso? Porque isso nos ajuda a compreender que a fome que Jesus diz sentir, né, não é ou descrita pelo evangelista, não é uma fome orgânica, mas acima de tudo e sobretudo é uma fome de alimento espiritual, que ele não encontrava naquele lugar. Que lugar era esse? Jerusalém, onde ele vinha para trazer o reino de Deus. Então, durante essa jornada, ele se depara com uma figueira cheia de folhas. Tá? A gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Ele se depara com uma figueira cheia de folhas, mas sem frutos. Então, é uma cena que já carrega uma mensagem rica de simbolismo e que já nos mostra que o simbolismo da árvore, das folhas e do fruto que não aparece já vai nos indicando aqui um caminho de interpretação. Mas para a gente poder interpretar de uma maneira profunda, a gente precisa relembrar um pouco o que dizem essas escrituras, né? Tanto do ponto de vista tanto o de Mateus quanto o de Marcos, como o Velho Testamento. Então, em Mateus ali, a gente vê que Jesus, ao ver a figueira, ele aparentava estar cheia de vida, mas que na realidade não possuía frutos. Então, o que ele faz? Ele vai lá e amaldiçoa ela, e de uma forma imediata. E aí a figueira secou. Os discípulos vão ficar surpresos, questionam como isso é possível, e Jesus responde mostrando que é importante a fé inabalável para esses momentos. Isso nos deixa mais confuso ainda, né? E aí Marcos, né, tem um detalhe adicional, que a figueira, ela não estava numa época de dar frutos. Isso destaca ainda mais o caráter simbólico, né, desse evento. Então, quando eles estão voltando, os discípulos veem que a figueira realmente havia secado até a raiz. E isso novamente reforça, né, a força da fé e da oração, como ele fala no final dessa parábola, como ele é descrito por Mateus. Vamos para o Velho Testamento para a gente entender qual é a relação da árvore, do fruto, e o que Jesus estava resgatando ali, naquele momento, e de que maneira. Para a gente compreender, então, plenamente esse significado da esterilidade dessa figueira, da maneira como Jesus deixou ela estéril, é importante a gente olhar para o Velho Testamento, começar por Miqueias, que é um profeta, né, e está lá no livro dos profetas, Miqueias 7:1, né, capítulo 7, versículo 1, ele diz o seguinte: Ai de mim, pois sou como as folhas, sou como os que colhem frutos de verão, como os que rebuscam as uvas da vindima. Não há cachos de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Aqui já tem, né, essa passagem, ela reflete essa frustração com a falta de frutos espirituais de Israel, em Israel, lá em Miqueias, isso mais de 300, 400 anos antes. Que é um tema que Jesus retoma nessa mensagem. E são figos temporãos. Então, naquela época, né, mais precisamente ali em abril, maio, alguns figos eram
temporãos, então algumas, assim como a gente conhece, sabe que tem outros frutos, né? Naquela época, alguns eram temporãos, e eles mostravam algumas folhas antes de mostrar os seus frutos. Então, se ela não estava mostrando folha ainda, não podia esperar-se frutos delas, mesmo que fosse temporâneos. E aí no Salmo 1, a gente resgatando o Salmo 1, a gente vai ler o seguinte: Bem-aventurados o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será, aqui está a chave, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizerdes prosperará. Então, mais uma conexão aqui nessa mensagem, a gente não vai aprofundar nessa mensagem, mas os ribeiros de água, ou as fontes, em algumas traduções, essa fonte de água, a qual essa árvore está plantada, ela é a fonte divina, né? Essa energia de Deus que a gente recebe através da nossa filiação com Ele e quando nós seguimos a sua lei. Então aqui a gente vê o contraste com a figueira estéril de Jesus, ou que ele esteriliza, vamos dizer assim. Enquanto a árvore mencionada no Salmo, que a gente leu, ela é frutífera e símbolo, né, da retidão, a figura sem frutos que a gente está lendo aqui, ela representa a estagnação espiritual e a falta de compromisso com o bem acima de tudo, não com a religião, não com o dogma. E o que essa figueira representa, ou o que essa árvore, né? Porque ele fala lá no Salmo, Miqueias também fala da árvore, fala dos frutos, mas a árvore, assim como e a árvore da figueira, que era muito comum, assim como a das oliveiras, ela era um símbolo de Israel. Ela simbolizava Israel e ali Jesus queria simbolizar a esterilidade espiritual que Israel estava representando naquele momento. Porque lembre, ele estava indo para sua crucificação e naquele momento já era um momento muito conturbado de perseguição muito grande atrás dele. E em última instância, quando nós vamos ver, ela nos representa. A árvore é um dos símbolos que representa não só Israel nessa fala, porque Jesus resgata a fala dos profetas e resgata também os salmos, mas também resgata na sua na sua visão infinita e pequena, é no ser humano que está representando, porque esse Israel, que representa também a humanidade de uma forma geral, quando a gente vai ler Emmanuel, né, ela é representada por vários seres humanos que constituem, né? Então, Israel era uma árvore que mostrava abundância de frutos, de folhas, perdão, mas que carecia de frutos. Então, essa é uma representatividade da hipocrisia e da superficialidade. E era uma coisa que Jesus chamava muito atenção em todas as suas falas. Então, quando Jesus vai e amaldiçoa a figueira, ele não faz isso por impaciência ou porque não gosta da natureza, né, como algumas pessoas interpretam. Ou muitas vezes deixam até de ler porque não querem nem imaginar ou pensar que Jesus faria isso com uma árvore, né? Essa é uma parábola de ação, tá? Onde ele nos ensina, né, que a fé verdadeira deve ser acompanhada de ações frutíferas. E essa ação mostra para nós o poder mental e espiritual que cada um de nós temos, né, que é capaz de transformar a realidade que nos envolve, né, a realidade ao nosso redor. E é importante a gente compreender que na época, e nós já falamos aqui em outros estudos, que existiam dois tipos de parábolas, ou formas de ensinar, porque as parábolas eram ferramentas didáticas de ensino. Então, tinham, né, as parábolas históricas ou evocativas, como eram chamadas, e as parábolas de ação, como essa da figueira. E assim como a da expulsão dos vendilhões do templo, que é descrita por Mateus logo na sequência dessa da figueira seca. Quando vocês se aproximarem, eu convido vocês a irem para o texto, né, puro lá e lerem na sequência esse texto.
E um exemplo de parábola evocativa, né, é a parábola do semeador. E por que evocativa, né? Porque é onde Jesus evoca os símbolos da semente e do solo fértil e do solo infértil, que representa a palavra de Deus, que chega através de Jesus, que são as sementes que ele lança, ou que cada um de nós lançamos em nome dele, e os diferentes corações dos seres humanos, que são os solos, né? Ou o solo que a recebem e como elas acolhem ou repelem essa palavra ou essa semente. Então, a linguagem desse povo era uma linguagem evocativa diferente da linguagem nossa, ocidental, e principalmente de agora, que é descritiva. Então, quando nós falamos de alguém, a gente descreve ela, né? É da cor X, usa roupa tal, tem olhos de tal cor, cabelos compridos. Naquela época, não. Eles evocavam. A pessoa é alegre como uma cabrita saltitante, por exemplo. Hoje, se nós falássemos assim para alguém, né, a pessoa ia brigar com a gente, né? Mas, ou falavam que os dentes eram alvos como o pelo de um, de uma ave branca, por exemplo. Então, isso está descrito lá. É importante a gente entender, então, que Jesus aqui está fazendo, ou está nos ensinando através de uma parabolação. Então, nas demais, ou na grande maioria das parábolas, são parábolas evocativas ou de histórias, para que a gente entenda por meio desses símbolos que ele vai evocando e fazendo uma relação com os seres humanos, né, e com a sociedade de uma maneira geral. E para a gente entender e incorporar isso de uma relação, de uma forma espiritual, quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec chama a atenção, já na primeira frase, lá no capítulo 19, né, no item 8, ele diz que essa figueira, ela simboliza, né, aqueles que aparentam propensão para o bem. Ou seja, eles estão propensos para o bem, eles estão cheios de folhas, como essa figueira que Jesus encontra. Mas na prática, nada produzem, né? Então, são como as palavras, que embora agradáveis, né, não trazem substância ou do coração, porque as palavras elas carregam isso. As nossas ações também, mas as palavras carregam aquilo do qual a gente tem dentro de nós. Então, essa verdadeira fé, confiança, né, não a fé acreditar, ela é aquela que transporta as montanhas e produz frutos, nessa visão simbólica. Então, ela traz uma substância que está dentro daquele que faz, e não só fala. Porque é muito bonito, né? Vocês veem me falando de uma forma calma, tranquila, falando sobre um texto ou uma interpretação, mas ali na frente, na rua, em qualquer lugar, no centro espírita, vocês vão me encontrar fazendo mal para alguém, né? Ou não que a gente não faça isso, não de alguma maneira não tenha problemas, né? Mas quanto mais coerente a gente for, e é esse trabalho que Jesus vem nos solicitar para que a gente faça, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais entendimento, mais espera-se que o sentimento seja despertado dentro de nós, e por isso ele veio falar para o nosso coração, ele não veio falar para a nossa mente, porque ele já viu que o povo de Israel já tinha muito conhecimento, né, produzido cognitivamente. Caibar Schutel também nos traz, num dos livros deles, que é Parábolas e Ensinos de Jesus, ele traz muitas interpretações das parábolas e também de outros textos, e ele chega a enfatizar que a figueira seca, né, ela é uma metáfora também das instituições, para as instituições e pessoas, que, apesar de bem estruturadas, muitas vezes, muito bem organizadas, elas são vazias, né, de boas obras e vazias de caridade. Essa caridade que vem do coração, que não apenas transfere recursos, né, como diz Emmanuel, né, não é somente a comida, que é essencial, a roupa, mas que transfere sentimento, né, que transfere coração. E a gente vê isso representado muitas vezes nos nossos brechós, né? A gente vê ali que muito acima de toda aquela transição de elementos materiais que acontecem ali, desde o alimento, desde da venda
das roupas, enfim, existe uma troca de afetividade que exalta, né, esse simbolismo da caridade. Então, a fé que Jesus preconiza é aquela que se manifesta em práticas, né, não em dogmas vazios. Isso é muito importante a gente compreender. E é isso que ele chamava a atenção quando ele falava aos seus discípulos, e eles compreendiam muito bem, porque ali eles já entendiam desse simbolismo. Emmanuel também, a gente resgata que Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, no capítulo 53, ele fala assim, que a fé, ela deve ser aplicada na prática, né? E ele diz assim, que a fé é igual um automóvel ou uma vacina. Eu gosto muito da praticidade dele, né? Ele é igual um automóvel ou uma vacina. Eles só são úteis, né, quando a gente utiliza eles, quando eles realmente são utilizados. Então, a fé em Jesus, a fé em Deus, a fé no bem, acima de tudo, ela deve ser mais que uma crença, né? Ela deve ser um guia das nossas ações. E esse é o nosso maior desafio, né, gente? E quando a gente para pensar nesse poder da fé, dessa fé que confia, né? E que a gente traz para a nossa vida, a gente olha o quanto nós somos capazes de realizar, né, o que é aparentemente impossível. E Jesus foi nos ressignificando aquilo que é impossível, né? Como ele exemplifica, né, num tom evocativo, como nós acabamos de aprender, né, a gente pode mover montanhas, né? Claro, a gente não vai derrogar as leis biológicas e físicas, né, daquilo que Deus não nos permite, porque as leis estão bem estabelecidas, mas daquilo que a gente ainda não compreende, mas que a fé conectada a Deus e também a essa fé raciocinada que Kardec veio nos ensinar, os espíritos vieram através de Kardec, nós podemos mover montanhas. Mas isso requer uma coisa que Jesus sempre apontou, requer mais do que palavras. Ela requer um coração puro e a nossa disposição de perdoar. Porque, convenhamos, por tudo que nós já experienciamos na nossa vida, nós aqui somos bem experientes, vocês já devem ter vivido muitas coisas, em todo relacionamento, né? A gente sempre vai falhar em algum ponto e vai necessitar do perdão e vai necessitar perdoar. Seja na relação dentro do lar, seja na relação em sociedade, seja relação no trabalho, enfim. E para fazer isso é preciso estar com o coração puro. Ah, mas Juliano, a gente vai estar com o coração puro igual Jesus? É óbvio que não. Ainda não. Mas a gente precisa começar a exercitar. E essa parábola nos chama a atenção para a coerência do ensino que ele nos traz e para a coerência daquilo que a gente professa, daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente confia, mas confia mais ou menos, mas que não está verdadeiramente no coração. E é por isso que ele vem nos chamar a atenção para o sentimento. Tá? O sentimento é o que reflete aquilo que já foi consentido pelo coração e que é muito além das palavras, que as palavras podem carregar esse amor, essa fraternidade, esse desejo de evoluir e de se transformar. Então, um pedido de perdão, muitas vezes, está carregado do erro que foi cometido, mas pode estar carregado de toda vontade de superar aquele erro, aquele problema que foi causado pela pessoa, e uma disposição, além de querer superar isso, de mudar, né, esse movimento de vida dessa pessoa para que ela realmente possa mostrar mais frutos. E a gente precisa dar essa oportunidade sempre. Então é dessa maneira que Jesus nos chama a atenção e evoca através desse mover montanhas, e muitas vezes perdoar alguém é mover uma montanha. Nos perdoarmos é mover uma montanha. Tá? Então, e também, falando em montanha, no Sermão da Montanha, Jesus já nos mencionava esse aspecto da oração, né? E que para orar, né, para fazer uma oração que realmente conecta,
né, com a espiritualidade, ela deve ser feita com sinceridade, não com mecanicismos, né, ou com frases decoradas. Por mais que nós usemos, muitas vezes, palavras e orações decoradas, tudo depende desse sentimento que está carregado. Então, precisa haver ausência de ressentimentos, né? Isso está lá em Mateus, no capítulo 6, ele deixa isso muito claro. Em Marcos, quando a gente vai olhar essa mesma passagem da montanha, né, ou do Sermão da Montanha, no capítulo 11, ele fala assim, vemos que perdoar é essencial, né, para a gente potencializar a nossa oração, né, e a nossa relação com Deus. Porque, em última instância, Jesus veio trazer, quando ele diz que veio trazer o reino de Deus, ele veio nos ensinar, através do cumprimento da lei divina, a nos relacionarmos com Deus, a nos relacionarmos com essa consciência que é esse chamado constante de Deus para que nós realizemos a sua vontade. E esse é o maior desafio. E um dos primeiros exercícios dessa vontade, e um dos maiores, também é o exercício do bem, em várias instâncias, né? E como que nós potencializamos isso? Através da nossa energia mental. A nossa energia mental, ela é uma força muito poderosa, muito poderosa. E Jesus também deixa muito claro isso no final da parábola, quando ele mostra que isso não é apenas um conceito, ele realmente secou aquela, né, porque ele vivia com tal intensidade essa relação com Deus, que ele diz, ó, vocês vão poder fazer isso também, quando vocês estiverem realmente conectados com o Pai. Então precisa haver essa intensidade, essa sinceridade acima de tudo, para que haja coerência entre aquilo que a gente acredita, confia, né, passa pelo primeiro estágio do acreditar, transporta-se para esse estágio do confiar, que é onde começa o sentimento a se conectar com a razão. E há um consentimento do coração para que a gente possa realmente ser coerente, ser sincero e realmente praticar isso que Jesus vem nos falar, e não somente achar bonito, porque a gente acha muito mais bonito muitas vezes, né? Mas e como a gente torna isso prático, né? Como é que a gente leva isso como lição para o dia a dia? É simples, mas ao mesmo tempo é muito desafiador e complexo, né? Tem a sofisticação da simplicidade, mas ela é extremamente desafiadora. Nós precisamos começar a refletir mais. Esse é o primeiro exercício. Já que a gente não consegue executar, o objetivo do estudo é trazer desse nosso estudo de hoje, é buscar para nossa reflexão, né? Como que a gente está vivendo a nossa fé? Ela é uma fé ainda de acreditar, uma fé somente pelo raciocínio, ou ela já é uma fé no coração? Ela já tem coerência com um sentimento de fraternidade, com um sentimento de querer perdoar de verdade, com um sentimento de querer realmente doar aquilo que vai muito além do material, mas doar a nossa presença, o nosso olhar, o nosso sentimento, enfim, tudo aquilo que pode de alguma forma nutrir o outro que não seja de algo material. E esse eu acho que é uma maneira boa da gente fazer essa relação. A gente tem nutrido, através da nossa fé, o outro que se aproxima de nós, com coisas que não são materiais, né? Isso é importante da gente refletir. E se a gente realmente está produzindo esses frutos com boas ações mesmo. Boas ações de caridade que buscam, no mínimo, refletir se elas não estão carregadas de mais interesse pessoal do que vontade realmente de fazer o bem. E como que, porque o interesse pessoal, ele faz a evocação de manter as aparências, né? E uma boa maneira da gente refletir sobre isso é a gente pensar, bom, eu vou fazer isso porque eu quero que me vejam como uma pessoa boa, ou porque eu estou com prazer em fazer isso e ver a pessoa realizada? Essa é uma forma da gente refletir. E tá tudo certo quando a gente perceber que a gente está querendo muito mais manter uma aparência. Tá tudo certo refletir sobre isso. E perceber que isso passa pela nossa cabeça. E não ficar julgando ou se martirizando em relação a isso. Mas a gente tem que
se realmente quer seguir Jesus, se a gente realmente quer fazer o bem, a gente tem que procurar pelo menos entender, bom, quais são os caminhos que estão me levando, ou as verdadeiras intenções que estão me levando a produzir este bem, a produzir este aparente fruto que sacia, mas que na verdade ele só reluz por fora. Né? Por que eu estou querendo ser melhor visto, ou realmente eu quero fazer bem para essa pessoa? Né? Então é uma maneira da gente entender do quanto nós estamos mais pela aparência ou pela intenção no bem, entendendo o que a gente está sentindo. Então o sentimento sempre vai ser a medida, né, que só nós podemos enxergar, mas que o outro vai enxergar e vai sentir pelo bem-estar que tu vai proporcionar para ele, ao ele se sentir bem do teu lado, ao tu entregar alguma coisa material para ele, né, que ele esteja necessitando, mas ele dá menos importância pelo material e ele vai olhar nos teus olhos e pedir mais a tua presença, mais o teu amparo e o teu acolhimento, né? Então, isso é fundamental. Então, os meios materiais são como a gente acabou de falar, são meios. O fim é essa conexão entre corações. E a oração que Jesus vai falar lá no final, que é esse pedido sincero, através da própria ação, ela precisa estar carregada desse sentimento. Né? E se ela não estiver envolvida com essa sinceridade, com essa busca pelo perdão, pela coerência, né, que deve estar impregnada na nossa rotina, a gente perde a força da oração, perde a conexão. É como um isqueiro que está só na faísca, né? Ele tu tenta gerar uma chama e não consegue. Tenta gerar uma chama por quê? Porque não tem força, substância, não tem energia, só tem energia residual. O que é essa energia residual? É um combustível fraco que não encontra no oxigênio do amor, né, força para proliferar. E o amor, ele só prolifera quando há coerência, quando há sinceridade de coração. Então, a gente, quando busca refletir, e esse é o convite que nós fazemos hoje, né, através desse estudo, é o convite à reflexão, do quanto a gente realmente está sendo coerente na nossa oração, né, com Deus, no quanto a gente não está apenas num petitório, mas sim numa conversa para educar os nossos sentimentos, né, como tem uma história hebraica de um grande de um grande sábio, né, de um mestre hebreu lá, que foi indagado pelo seu discípulo e perguntou: mas mestre, nós aprendemos que Deus sabe tudo, né? Ele é onipotente, onipresente, ele sabe o que a gente precisa, o que a gente não precisa, por que a gente tem que orar, né? Ele perguntou. E o mestre diz assim para ele: a gente tem que orar para educar os nossos sentimentos, para educar a nossa vontade, para educar aquilo que a gente só pede. É igual uma criança que vai evoluindo, vai chegando na adolescência, vai chegando na parte adulta e vai entendendo o ser humano que vai passando por essas fases, ele vai vendo que enquanto ele é criança ele precisa pedir muito, né? Quando ele vira adulto, ele precisa fazer mais do que pedir. Ele não vai chegar para o pai dele, lá com 30, 25, 30, 40 anos, vai ficar pedindo o tempo todo o pai dele. Ele vai para o pai, para a mãe, vai compartilhar e vai muito mais oferecer, vai fazer, é o momento da produção. Fazendo essa metáfora com a evolução nossa, da infantilidade, né, desse momento da infantilidade, da etapa juvenil, né, física com a espiritual, é o equivalente. Então, uma oração pode ser: Pai, como eu posso me entender melhor? Me faça ver, que eu veja, como diz o cego lá em Jericó para Jesus, que eu veja, né? E assim que eu veja, que eu assuma a responsabilidade daquilo que eu ainda não sou coerente e que eu preciso vir a trazer de coerência para a minha vida, e assim, de alguma forma, potencializar esse amor que é espalhado para todos nós e que nós possamos canalizar para todos aqueles que passam por meio de nós. Nem que seja uma pequena luz de uma pequena vela, muito pequenininha, tá? Então, quando nós buscamos realmente cultivar essa fé, confiança, que não duvida, né? Não duvida não
por um raciocínio ilógico, mas porque busca atuar com amor, né? Aí a gente busca, mesmo diante desses desafios, nos transformar. Então, para concluir, né, e recapitulando, nós vimos que a figueira estéril, ela simboliza a necessidade de nós vivermos uma espiritualidade, né, não uma religiosidade, mas uma espiritualidade frutífera e verdadeira. Então, a fé, como Jesus vem nos ensinar, e nessa parábola de uma maneira bem intensa, né, tem um poder transformador, quando ela é genuína, quando ela é coerente e acompanhada por ações. Sem ações, sem frutos, não há. Será secada aquela árvore que não produz frutos. Então, eu busco aqui, né, nesse estudo, nos encorajarmos, né, porque nós todos aqui precisamos a viver com integridade espiritual. Buscar a cada ação, ao final do dia, ou a cada momento que nós conseguirmos refletir, trazer a consciência para aquele momento, na nossa integridade e na nossa coerência espiritual. Para a gente ir buscando sempre produzir frutos na nossa jornada. E como Miramês, que também é um grande interpretador do Evangelho e principalmente do Livro dos Espíritos, ele diz, pontua num livro chamado Rosa Cristo. Ele diz assim: a fé deve ser um movimento vivo e constante. Então é com esse desejo, com esse sentimento, né, para todos nós, que eu finalizo o estudo de hoje, essas reflexões que nós trouxemos para vocês e para nós, né? E agradeço vocês todos por essa atenção e pela presença aqui com a gente.